tudo bem? Eu sou a Vivi da Cibô Crochê e hoje eu vou ensinar pra você esse kimono lindo que você viu agora há pouquinho. O material que a gente vai usar é 6 novelos do fio Tomi da Pinguim. Ele tem 51% acrílico, 49% de bambu, ele tem um super caimento esse fio, é bem bacana. O tex dele é 455 e ele tem 220 metros. Porém, eu usei 6 novelos, mas foi bem justo, tá? Eu usei os 6 novelos até o fim. Então, se você tem um ponto um pouquinho mais solto, talvez seja interessante você ter 7 novelos para garantir, tá? A gente vai usar 2 tamanhos de agulha. Um tamanho, o número 4, que é o indicado aqui no rótulo, e um número acima, que é o 5. A gente vai usar também uma agulha de tapeceiro, tesoura, fita métrica e marcadores. Agora, você não tem acesso a esse fio e você quer usar um fio que você tem em casa, também pode. Eu vou mostrar para vocês lá no meu Instagram, depois eu digo aqui qual é, eu coloco aqui qual é, que eu fiz um também com lã. Esse aqui é um fio, uma linha, né? E esse aqui é lã. Eu fiz com este aqui e eu usei 4 novelos e meio desse fio. Ele também tem 220 metros, tá? Usei agulha 6 e agulha 7. Então, você pode usar o fio que você tiver aí, a lã que você tiver, que você vai conseguir adaptar, porque a peça ela é toda construída através de centímetros e não de quantidade de pontos, tá? Então, se você quiser ver como ficou este kimono com a lã, dá uma passadinha no meu Instagram, tá? Aí você vai ver uma postagem lá com essa lã. Bom, então agora, como que a gente vai fazer isso? A peça ela é bem grande mesmo, e ela não cabe toda aqui no vídeo, então eu vou tentar mostrar mais ou menos como é que ela foi construída. A gente vai fazer 3 retângulos, tá? 3 retângulos que depois a gente vai unir, vou mostrar pra vocês. A construção é bem simples, bem fácil. Eu tenho aqui um esqueminha, mais ou menos pra vocês terem ideia, de tamanhos aqui, tá? Então, a gente vai fazer um retângulo que vai ter 57 centímetros aqui embaixo, tá? E 70 centímetros aqui em cima, de largura. Porém, a gente não vai fazer nenhum tipo de aumento. Então, como é que a gente vai conseguir essa diferença? É que aqui na barra, a gente vai usar a agulha mais fina. No caso aqui, eu vou usar 4, tá? E depois de feita a barra, a gente troca para uma agulha maior e aí a gente já tem essa diferença, não precisa fazer aumento nenhum. Então, a mesma quantidade de pontos que você tiver aqui embaixo é a quantidade de pontos que você vai ter aqui em cima, tá? Então, essa aqui é a parte das costas. Vocês podem ver que 70 centímetros é bem grande, é uma peça bem grande mesmo. Ela é eu diria assim, tamanho único, tá? E vai ter da barra até aqui em cima aproximadamente 74 centímetros. Pode ficar um pouco maior, pode ficar um pouco menor, isso a decisão é de vocês, tá? E aí, a gente tem 2 painéis frontais, e esses painéis frontais vão ser da mesma forma. 21 centímetros aqui embaixo, 25 centímetros aqui em cima, porém, a gente só consegue essa diferença trocando de agulha, tá? E o painel da frente, ele é um pouco mais curto, como vocês podem ver aqui, ó. Ó, ele é um tantinho mais curto que o painel de trás, tá? E ele fica também um pouco aberto ainda, tá? Isso aqui tudo eu vou mostrar a construção daqui a pouquinho pra vocês. Ele tem, então, 66 centímetros, enquanto esse aqui tem 74, tá? Essa é uma das grandes diferenças aqui. Depois, como é que funciona? Então, a gente vai primeiro construir o painel traseiro, depois o painel frontal, os painéis frontais, né? A gente vai costurar isso e aí eu vou explicar, então. Depois de feito isso, depois de costurado, a gente vai unir aqui em cima, né, nas duas partes, a gente vai deixar aproximadamente 20 centímetros pra cava e a gente vai costurar até um pedaço aqui, ó. Não vai costurar até aqui embaixo, vai ser só aqui eu marquei um pouco melhor, tá? Porque a gente vai deixar essa abertura lateral aqui. Esses 20 centímetros que a gente deixou de cava pra manga, depois a gente vai fazer em crochê circular 14 centímetros no total da manga, tá? Então, basicamente, a peça é isso. Aqui eu fiz uma amostrinha em tamanho mini, mesmo porque a grande, né, a peça grande fica difícil de colocar ela toda no vídeo. Então, eu fiz uma amostrinha aqui pra gente entender como é que funciona, né? Então, o painel traseiro, um dos painéis da frente aqui, que eu já costurei, esse aqui eu vou costurar junto com vocês pra mostrar, tá?
E vou ensinar como fazer essa barra, tá? A barra é bem simples de fazer. Uma coisa que é importante vocês entenderem também é que todos os painéis, tanto o painel traseiro quanto os dois painéis frontais, eles não têm lado certo, eles ficam iguais dos dois lados, porque a gente trabalha ida e volta, tá? Então, vocês vão, em um determinado momento, escolher qual o lado que vai ficar pra frente, qual o lado que vai ficar pra trás, tá? Então, ó, esse aqui eu já costurei aqui, ó, deixei um tantinho aqui, porque depois a gente vai dar um acabamentinho aqui, tá? E aí, vamos colocar aqui, vou deixar aqui junto, vamos colocar aqui esse painelzinho aqui, pra vocês entenderem. Depois que eu explicar, que eu prender esse painel aqui, vou mostrar como é que a gente faz a barra, tá? Então, aqui tem que ser costurado do avesso, esse aqui eu considero, né, que é o lado direito, então, vou virar a peça. E vou colocar, vou costurar aqui, ó. Tá? É isso aí que vocês vão fazer com a peça grande de vocês, tá? Costurar é tipo um alinhavado mesmo, tá? Não tem segredo. Bem simples. Pega os dois pontos que ficam aqui com os dois pontos que ficam aqui. E vocês vão unir dessa forma. Vocês podem, e eu aconselho, fazer uma ida e uma volta aqui, tá? De alinhavo, tá? Pra garantir que fique bem preso, tá? E aqui eu gosto de passar mais uma vez também. Então, eu vou e volto também no mesmo esquema. Posso colocar diferente aqui. Costurando, então, essa peça, tá? Aí, a gente vai cortar o fio, vai medir a lateral pra ver os 20 centímetros. Então, vou cortar aqui. E aí, agora eu vou pegar um fio de outra cor aqui. Eu fiz de propósito de cores diferentes pra vocês visualizarem bem a peça, tá? Então, vocês conseguirem enxergar bem o que eu tô fazendo. Às vezes, a mesma cor, uma sobre a outra, não dá pra enxergar direito, tá? Então, aqui, ó, agora eu vou costurar a lateral. Eu vou medir, aqui eu já na minha peça normal, eu já medi aqui, foram 20 centímetros, e aí eu vou contar, nesses 20 centímetros, quantas carreiras deram 20 centímetros, né? Vamos dizer que aqui os meus 20 centímetros deram 1, 2, 3, 4 carreiras, na quinta carreira eu vou começar a costurar, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, na quinta carreira eu vou começar a costurar. Tá, ó, 1, 2, 3, opa, 4. Esse aqui tá um pouquinho maior. Tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou alinhavar aqui pelo lado do avesso, que vocês vão escolher, né? Qual parte que vocês querem, avesso e direito. Tá? Aqui deu um nó já. E aí, eu não vou costurar até embaixo dessa peça, tá? Eu vou costurar até um pedaço e vou parar. Então, ó, vim até aqui e parei, tá? Então, aqui, vou esconder o fio direitinho, eu tenho certeza que vocês vão fazer bem bonitinho aí na peça certa de vocês. Corta o fio. Aí, vocês têm a peça inteira aqui. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a manga, as mangas, né? Então, vocês vão pegar a agulha mais grossa de vocês. Então, como eu expliquei lá no comecinho, a barra, ela é feita com uma agulha que é indicada no rótulo. E o corpo é feito com uma agulha um número maior. Então, se vocês estiverem usando um fio diferente do meu, para fazer a barra, usem a agulha que tá sendo indicada. E aqui, para fazer a manga, a gente trabalhou toda a peça em ida e volta. Para fazer a manga, a gente vai trabalhar circular. E onde que a gente vai começar a fazer essa manga? Aqui embaixo, ó, tá? Eu já coloquei no lado certo aqui, né? O lado da costura foi desse lado. Coloco no lado certo, no lado direito, tá? E aí, eu vou, então, com a agulha, minha agulha mais grossa, eu vou começar aqui embaixo e eu vou criar pontos, tá? Vou criar pontos altos, vou fazer uma carreira circular de pontos altos. Subo 2 correntinhas. Ó. Subo 2 correntinhas e aí vou fazendo pontos altos.
Cuidado para vocês não colocarem muitos pontos altos, tá? Porque senão a manga vai ficar muito grande. Ela não é legal quando ela fica muito grandona. Mas também cuidado para não colocar pouco, tá? Então, ó, vocês vão fazendo aqui os pontos até dar mais ou menos 13 centímetros, tá? Então, 13 centímetros, então vocês vão fazendo carreiras aí na manga de vocês. Não tenho como dizer, na verdade, a quantidade exata de carreiras, porque depende do fio que vocês vão usar, né? Então, aqui, tô fazendo, ó, vou colocando a quantidade de pontos aí. E vou fazendo essa carreira até dar mais ou menos, essa carreira não, vou fazendo carreiras até chegar mais ou menos um tamanho de 14 centímetros, tá? Que é o tamanho que a gente quer a manga. E aí, a última carreira, quando vocês atingirem esses 13 centímetros, ó, aqui eu terminei essa carreira da manga aqui e vou fechar com baixíssimo. Fechei com baixíssimo. E vou continuar, vou subir 2 correntinhas, vou continuar, vou fazer mais carreiras, né? E aí, quando eu chegar aqui em 14 centímetros, eu vou fazer uma carreira só, ou 2 no máximo, de barra para essa manga. Como é que eu vou fazer essa barra? Eu subo 2 correntinhas, e aí eu vou fazer o ponto relevo, um pela frente e um por trás, um pela frente e um por trás, tá? Toda a barra, ela é feita dessa forma. Então, eu dou laçada, ponho a minha agulha aqui, pela frente, e faço um ponto alto. Depois, eu vou por trás, saio aqui do lado e faço um ponto alto. Depois, eu vou na frente e passo desta forma, faço um ponto alto. Vou atrás, faço um ponto alto, tá? E assim, dessa forma, eu vou ficar com a barra, né? A manguinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Vocês vão entender melhor do que eu ficar fazendo aqui. Ó, então, eu fiz aqui, ó, aproximadamente 13 centímetros, e aqui eu fiz só, na verdade, que parece que são 2 carreiras de ponto relevo, mas é uma só, porque essa carreira que tá aqui, ela ainda é de ponto alto. Então, só foi feita uma carreira de ponto relevo aqui nessa manga, tá? Então, ó, ela não é muito grande. Agora, vocês já entenderam aqui como é que funciona para fazer a manga e como funciona para fazer o ponto do relevo, a barra, né? Agora, o que que a gente vai fazer aqui na lateral? Na lateral, deixa eu cortar esse fio aqui. Na lateral, aqui, ó, a gente vai fazer uns pontos, deixa eu mostrar também como é que fica. A gente vai fazer uns pontos aqui, ó. Estão vendo essa abertura? Então, a gente vai criar pontos baixos aqui, ó. Começando aqui nessa pontinha, tá? A gente vai fazendo uma carreira só de ponto baixo, só pra dar um acabamento, tá? Então, vocês vão fazer isso aqui do ladinho, ó. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão começar com o fio do zero, faz um nó deslizante. E aí, vocês vão colocar a agulha de vocês aqui na pontinha. Puxa o fio pra cá e faz uma correntinha. Ó, e aí, vão fazendo, pode ser com a agulha mais fina aqui, tá? E vão fazendo pontos baixos aqui. Até na outra ponta, tá? Então, chegou aqui, ó. Cheguei aqui no final, que eu falo no final aqui, né, do azul. Eu simplesmente passo pro outro lado aqui, ó. Passo pro laranja aqui, tá? E faço ponto baixo até lá na ponta. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer, só que, obviamente, com muito mais pontos do que eu tô fazendo aqui, né? Já que isso é só uma amostra. E aí, ó, vamos até o finalzinho. Vocês vão fazer isso dos dois lados, né? Nas duas aberturas. Cheguei no último aqui. E aí, eu posso cortar o fio e esconder.
tá? Então, só deixa eu mostrar aqui pra vocês no colorido como é que fica, tá? É isso aqui que vocês vão fazer, só que aqui, dessa forma, tá? Bom, aí depois de feito, vocês fizeram a manga, 14 centímetros, mais uma carreira de ponto relevo, mesma coisa do outro lado. 14 centímetros de manga, mais uma carreira de ponto relevo, tá? Uma ou duas, tá? Aí a gente vai trabalhar a pala, tá? Que é, então, essa parte aqui, ó. Tá? A minha tá virando aqui um pouquinho. Essa pala, eu coloquei aqui, quantos centímetros na pala? Tá, acho que tá escrito aqui no papel. Aproximadamente 4 centímetros, tá? 4 ou 5 centímetros. E como é que a gente vai fazer essa pala aqui? Eu vou fazer de novo no rosa, aqui nessa amostra, pra vocês verem e conseguirem enxergar bem o que eu tô fazendo. Então, vocês terminaram a lateral, tá tudo pronto, falta só a pala. Também não tem segredo, gente. Vocês vão começar pelo lado direito, né? A única coisa que é feita pelo lado do avesso é a costura das partes, o resto todo é feito pelo lado direito. Então, vocês vão chegar com o fio de vocês, é a última coisa que vocês vão fazer. De novo, aqui embaixo, da mesma forma que fez aqui, só que agora não é ponto baixo, é ponto alto, né? Então, vai fazer ponto alto em toda a volta. Então, eu subo 2 correntinhas e vou fazendo ponto alto em toda a volta, até eu chegar lá do outro lado. Então, vocês vão criando os pontos. Cuidado para não colocar muitos pontos, não pode ficar muito cheio de ponto, mas também não pode ter um espaço muito grande entre eles, tá? Então, tem que ir aí no bom senso para ver a quantidade de pontos que vai colocar, tá? Uma dica, se vocês não conseguem controlar o número de pontos que vocês colocam, vocês podem contar mais ou menos quantos pontos deu até aqui a metade, né? E depois tentar colocar a mesma quantidade do outro lado. Outra coisa que é importante que eu não falei é a mesma quantidade de pontos tem que ter nas duas mangas, tá? Então, se aqui deu, não sei, vou chutar aqui, 50 pontos aqui na manga, tá? Do outro lado, vocês têm que colocar 50 também, senão uma manga vai ficar maior do que a outra, né? E aí, aqui, vão fazendo os pontos. Ó, vocês podem ver que eu não tô colocando muito, mas também não tá muito espaçado entre eles, tá? Não tem um lugar certo, é meio bom senso mesmo. E aí, vocês vão fazendo isso aqui até chegar lá na outra ponta. E aí, a gente vai voltar, aqui a gente tá fazendo só ponto alto, e a gente vai voltar fazendo o ponto relevo, que foi o que a gente fez na manga, né? A gente fez ponto relevo também. Então, é isso que a gente vai fazer aqui nessa pala, tá? Eu lembrei agora que faltou eu mostrar pra vocês como inicia, né? Ó, como inicia o retângulo. Ó, aqui, eu vou colocar um aqui. E o próximo eu vou pra cá. Ó, tão vendo? Aí a gente vai fazendo assim. Bem simples, tá? E vai fazendo até chegar aqui do outro lado. Eu vou dar um gás aqui, já mostro pra vocês quando eu chegar aqui. Então, ó, aqui eu fiz toda a voltinha, tá? Da pala em ponto alto. E aí, como que a gente vai voltar agora? A gente vai voltar, a gente vai subir 2 correntinhas. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez na manga, né? Que a gente vai fazer um ponto relevo na frente, outro atrás, um na frente, outro atrás, tá? É bem simples. Então, um aqui. E outro atrás, tá? E dessa forma. E aí, vocês vão fazendo até chegar lá na outra ponta. A gente vai precisar fazer mais carreiras, né? Não só essa primeira, a gente vai fazer aí umas 3 ou 4 carreiras de ponto relevo. E aí, chegando lá na outra ponta, vocês vão virar o trabalho, subir 2 correntinhas. E onde tiver relevo na frente, vocês vão fazer na frente. Onde tiver relevo atrás, vocês vão fazer atrás, tá? Bem simples, tá? Então, dessa forma, tá ficando até bonitinho esse colorido aqui. Se eu tivesse filha mulher, já ia pedir pra ficar com
com a pecinha pra boneca, né? Tá, gente? Então, dessa forminha aqui, a gente vai fazendo até chegar lá do outro lado com ponto relevo, tá? E agora, faltou eu mostrar pra vocês como a gente inicia a peça, mas também é dessa forma com ponto relevo, tá? A gente começa a peça com ponto relevo e continua ela depois com ponto alto, né? Então, vocês vão colocar... Isso é bem importante agora, tá? A gente vai, digamos, começar o painel traseiro, ou painel frontal. Vamos fazer o painel frontal. Eu tenho que ter 21 centímetros nesse painel frontal, né? Então, vou fazer aqui a correntinha, vocês estão lá fazendo correntinha. E como é que vocês vão medir essa correntinha para saber se tá com os 21 centímetros? Vocês vão esticar bem, tá? A correntinha esticada, bem esticadinha, a hora que ela tiver com 21 centímetros, aí vocês vão parar, tá? Então, estiquem bem a correntinha, tá? Aí, ela deu 21 centímetros. Ah, ok, deu 21 centímetros de correntinha esticada. Agora, o que vocês vão fazer? Mais 2 correntinhas, tá? Mais uma, 2, tá? Então, depois que chegou nos 21 centímetros, mais 2 correntinhas, e aí vocês vão começar fazendo pontos altos na quarta correntinha a partir da agulha. Então, 1, 2, 3, na quarta correntinha, vocês vão começar fazendo pontos altos com a agulha mais fina, não esqueçam, tá? Então, uma carreira inteirinha de ponto alto, porque a gente vai fazer depois o ponto relevo, e aí, pra fazer o ponto relevo, a gente precisa ter uma carreira de ponto alto de base, né? Então, aqui, tô fazendo a minha carreirinha aqui de ponto alto, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo o painel traseiro, vocês têm que ter aproximadamente 56 ou 57 centímetros. Então, façam a correntinha, estiquem bem, tá? Deixa a correntinha bem esticadinha. E aí, vocês meçam aí pra ver se tem os centímetros que precisa, tá? Então, aqui no nosso caso, 56, 57 pro painel traseiro e 21 aproximadamente pro painel frontal, tá? Então, chegando aqui no final, eu não sei nem porque que eu fiz tantas correntinhas aqui, se é só pra mostrar o ponto pra vocês. Agora tá feito. Então, aqui mais uma. Tá, então a gente começa dessa forma, primeira carreira toda de ponto alto, né? E aí, a gente vai virar o trabalho e vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente tava fazendo, vai subir 2 correntinhas. Então, a carreira, ela tem que iniciar com 2 correntinhas e o último ponto tem que ser um ponto alto normal, sem ser relevo, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou 1 pela frente. Mesma coisa, tá, gente? 1 pela frente, eu vou fazer essa carreira inteirinha, 1 por trás. Então, do mesmo jeito, tá? E aí, ele fica igual dos dois lados, tá? 1 pela frente. Não importa se vocês têm número par ou número ímpar de pontos, tá? O importante realmente é os centímetros. Então, 1 pela frente. Vou soltar um pouco o fio aqui. 1 por trás. Um pela frente. Eu vou mostrar, porque nessa cava a gente vai precisar fazer mais carreiras, assim como... na cava, desculpa, gente. Nesse retângulo a gente tem que fazer mais carreiras de ponto relevo, né? Assim como na pala também. Diferente da manga, que a gente só fez uma carreira, ou vai fazer 2 no máximo de ponto relevo, na barra e na cava a gente faz mais carreiras, né? Então, aqui, ó, tenho o último relevo. E aí, ó, aqui sobraram as minhas correntinhas iniciais, aqui eu vou colocar um ponto alto sozinho,
ponto alto normal, tá? Então, ó, aqui tá a minha barra. Como é que eu faço agora pra continuar onde eu tenho barra ainda? Então, eu vou subir 2 correntinhas. Agora, o meu primeiro ponto relevo, ele tá atrás, né? Ele tá aqui, ó. Então, eu vou fazer relevo onde tem relevo, tá? Eu vou passar por ele mesmo. Então, aqui foi atrás o primeiro relevo. Agora, na frente. Então, fica até mais fácil quando a gente já tem uma carreira de relevo feita. Tá? Então, uma atrás, onde tem atrás, vai fazer atrás. Onde tem na frente, vai fazer na frente. Tá? E aí, depois, quando essa carreira aqui tiver terminada, vocês vão trocar a agulha. Não esqueçam de trocar a agulha, tá? Pra gente ter essa diferença, ó. Aqui, vou mostrar pra vocês que mesmo nessa amostra aqui, ó, então, aqui foi feito com o número 4, a barra, né? Então, fiz o número 4. E aí, a partir da primeira carreira de ponto alto, eu mudei pra agulha 5, ó. Então, ela fica bem, essa parte fica bem mais larga do que a parte do relevo, tá? Por isso é importante trocar a agulha pra gente ter essa diferença aqui, né? Pra parte da barra realmente ficar um pouquinho menor do que a parte do corpo em si, tá? Então, se vocês quiserem ver o meu kimono com lã, deem uma passadinha lá no Instagram, é @cibocrochê. Tem outras peças lá também gratuitas que vocês podem acessar. E se vocês fizerem o kimono, por favor, me marquem lá no Instagram, eu ajudo vocês a divulgar o trabalho de vocês. E vocês podem me marcar usando a hashtag Olha Vivi, tá? Se vocês usarem na publicação de vocês essa hashtag, não precisam me marcar com arroba. Se quiserem me marcar com arroba, tá aqui, @cibocrochê com T. Se vocês quiserem só usar a hashtag Olha Vivi, eu consigo ver a publicação de vocês e consigo compartilhar também. E aí, vocês falam de que cidade vocês são e eu ajudo a divulgar, caso vocês queiram vender. Eu espero que vocês tenham gostado da peça, espero que vocês façam muitas e me marquem aí para eu ver os resultados de vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar um gostei aqui no canal e se inscrevam para os próximos também. Um beijo grande.